Histórias para adulto dormir. Um podcast confortinho com histórias autorais minhas, narradas por mim, com o intuito de te fazer dormir. Eu sou o Gabs e eu sou a sua nova companhia de todas as noites. Tem episódio novo 2 vezes por semana, geralmente na quarta e no domingo. Se você curte receber todas as histórias, já se inscreve no canal do YouTube, já segue o podcast lá no Spotify. Não deixe de comentar, comenta sempre, porque comentar ajuda muito o episódio a crescer, o podcast a crescer. Se você está no YouTube, já dá um hype aí. E claro, se você quiser apoiar o projeto financeiramente, tem um link na descrição deste episódio. Fique à vontade. A história de hoje já é uma das minhas favoritas e talvez se torne aí um quadro, assim como é o Café das Almas Errantes, quem sabe. Isso você vai me dizer nos comentários. Se você gostou, já deixa nos comentários. Você vai amar a história de hoje. Então feche os olhos, imagine tudo que eu vou te contar, que logo logo o sono vem. Tá bom? Combinado? Então combinado. Boa noite. Vamos lá? Antes de começar a história, eu sempre faço uma preparação de 2 minutos de respiração que te ajudam a sintonizar aqui e agora, que é o momento ideal para a gente sentir sono, desapegar de todos os pensamentos, todos os compromissos, porque agora você só tem um objetivo. O universo só espera uma coisa de você agora e é dormir, descansar, tá bom? Essa é a sua maior preocupação. Então feche os olhos e inspire profundamente. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. A partir de agora, quando eu pedir para você inspirar, você vai imaginar uma luzinha azul entrando por você e purificando cada célula do seu corpo, tirando tudo que é de ruim, todas as toxinas, todas as impurezas. Quando você expirar, você vai imaginar essa luz saindo de você com tudo que precisava ir levar embora. Você só permite que leve, indexando consciência e amor. Bora lá? Inspire. Permitindo que tudo que precisa purificar seja purificado, iluminado por essa luz roxinha e azul. E expire, liberando o mais alto possível, pois a história vai começar. Este é um episódio poético, lúdico, imaginativo, cheio de detalhes e uma atmosfera criada para você viajar em cada palavra. Permita imaginar cada cenário, cada personagem, cada lugar, cada espaço. Mergulhe profundamente no mágico mundo da imaginação. E por fim, permita que o sono venha. Você merece o melhor descanso. Boa noite.
O passeio noturno. Era o calar de uma noite escura quando ela resolveu levantar da cama, abrir a porta, atravessar os corredores de chão de madeira que rangem e acordam os vizinhos, girar a maçaneta e colocar os pés na calçada. Não tinha sono, coisa comum. Aliás, sono até não lhe faltava, mas sua cabeça não conseguia desligar. Mais uma vez. Em passos curtos foi em direção à livraria 24 horas da rua ao lado. Morava em um bairro movimentado da cidade de Tóquio. Um bairro onde muitas coisas não pareciam dormir jamais. Diferente dela, que passava várias noites em claro. Bom, ainda bem que existia essa livraria, pois uma noite de insônia se torna facilmente para ela um passeio silencioso. Apesar do bairro movimentado, andava sozinha aquela noite. A rua estava silenciosa. Os postes claros no ar azulado da madrugada iluminavam a calçada lentamente. As calçadas de cimento reto, com letreiros coloridos por todos os lados, em várias lojas. Ela vestia aquela noite um roupão peludo rosa, mas que, de tão bonito que ela, passava facilmente por um lindo look descolado. Mas era só um roupão. Porém, ninguém precisava saber. Nos pés ela calçava uma pantufa também felpuda e amarela. Tons pastéis, formando um look comfy que a aquecia do frio da madrugada. Na cabeça usava um boné simples branco e fone de ouvido. Uma viajante da noite. Virando a esquina, já era possível ver a livraria. Ficava em um prédio baixo antigo, gasto pelo tempo. No topo havia apenas uma placa simples dizendo Books, em letras claras, acompanhadas de vários caracteres japoneses pintados à mão. Haviam gatinhos pretos a se embrenhar nos telhados azuis do edifício, próximo à copa das árvores. Não era chamativa, parecia até um sebo antigo, mas era cool, descolada e fazia sucesso entre os jovens daquele bairro. Uma livraria carregada de títulos antigos, romances fracassados e poesias não tão baratas assim. Quem sabe eram apenas incompreendidas. Ela parecia entender bem. As vitrines ocupavam quase todo o prédio, toda a sua frente. Vidros grandes, limpos, revelando o interior aquecido por uma luz amarelada constante. Estantes altas, cheias até o limite. Livros empilhados também no chão, organizados em blocos cuidadosos, divididos por temas, intenções e sentimentos. O dono, o velhinho daquele lugar, deveria ter algum tipo de hiperfoco, pois não havia nenhum livro fora do lugar. Aliás, para a maioria das pessoas poderia até parecer uma grande bagunça. Mas para algumas pessoas, tipo a moça, entendiam muito bem o porquê de cada livro estar em cada determinado lugar. Nada era em vão. Algumas capas eram viradas para fora, outras mostravam apenas lombadas gastas.
Haviam também cartazes antigos colados nos cantos dos vidros, anúncios super antigos que um dia anunciaram alguma coisa, agora anunciam a passagem do tempo. Lá dentro havia algumas mesas de leitura entre as pilhas de livros expostas, mesas redondinhas de madeira clara. Mas a moça jamais sentou ali. Preferia ficar lá fora, no banco de madeira ao lado da porta principal. Nunca tinha ninguém lá. Quem sabe pelo frio ou pela escuridão, mas ela gostava dos dois. Até porque lá dentro era muito quente para usar um roupão felpudo e ela não podia tirá-lo. Por debaixo daquele roupão havia apenas um óbvio pijama com estampas gastas. Então não dá. A escuridão lhe servia bem, até porque a luz que vinha da vitrine era suficiente para iluminar as miúdas letras daquele livro. A única coisa que lhe fazia falta era o cheiro dos papéis antigos a exalar dentro da livraria. Amava tanto que, sempre em seus passeios noturnos à livraria, procurava sempre o livro mais antigo para que exalasse seu cheiro na hora de folhear. O mesmo vento que mexe a folha das árvores também traz o cheiro dos livros antigos ao seu narizinho. Naquele dia, escolheu um romance brasileiro de uma tal Clarice Lispector. Aliás, já havia lido um desses manuscritos há algum tempo. Algo no português lhe encantava muito, como se lhe apresentasse sentimentos novos, emoções que em japonês ela jamais havia acessado antes. Nem parecia combinar. O dono da livraria levantou os olhos por cima dos óculos e antes mesmo de ela dizer alguma coisa, ele já trouxe um cafezinho. Era um senhor magro, de postura tranquila, cabelo todo branco, sempre usando cardigans largos e camisa de algodão. Ele sorriu do jeito de sempre, sem surpresa, como se já soubesse que ela apareceria. Afinal, era quarta-feira, e em algumas dessas várias quarta-feiras, ela se perdia em seus pensamentos e parava ali. Ele disse boa noite. Ela respondeu com um aceno na cabeça. Ela já se sentia em casa e ele apressava sua companhia. Não precisavam trocar muitas palavras. Já se conheciam para lá de anos, desde que ela se mudara para aquele bairro. E desde então, aquela livraria tinha se tornado uma extensão da sua rotina noturna, principalmente quando o sono demorava para chegar. O senhor se virou, colocou um pouco de café na xícara da moça, porque ele sabia que o passeio noturno dela só seria perfeito se fosse agraciado por uma xícara de café. Ela pegou a xícara, caminhou entre as estantes, passando os dedos pelas lombadas antigas, sentindo a textura irregular dos livros. Havia títulos em japonês, inglês, francês, português, alguns tão gastos que mal se via o nome. Outros pareciam nunca ter sido abertos, mas esses nunca abertos não tinham o cheiro antigo. Então não seria ela a primeira a abrir. Ela gostava especialmente da seção perto do fundo, onde a luz era um pouco mais fraca e o silêncio parecia mais denso. Ali ficavam os livros mais antigos, as poesias mais rebuscadas, o idioma mais preservado dos poetas que mais sonhavam.
Os seres humanos que existiam antes da comunicação digital, antes dos computadores, pessoas que viviam as incertezas, os mistérios, a dúvida de esperar por meses aquela carta, a certeza de escrever e enviar uma carta à mão, uma carta que um dia livraria livro e viraria livro na mão da moça, em uma noite de insônia. Escolheu um livro de capa bordô, foi até o balcão. O senhor pôs um pouquinho mais de café em sua xícara sobre a madeira, com vários poros marcados pelo vapor que escorria das xícaras. Ela agradeceu novamente com um sorriso. Ele a entendia bem e ela sabia disso. Por isso que ela voltava, pois ali se sentia em casa. Ela abriu a livraria com os pés e sentou no banco de madeira. Aí lembra daqueles 2 gatos pretos que estavam no telhado embrenhados? Como em uma coreografia perfeita, na hora que ela abriu a porta, eles desceram pelos troncos finos de uma árvore e se apossaram de metade do banco. Sentaram ao lado dela. Tudo bem, banco grande o suficiente para os 3. Aliás, sempre foi assim. Aqueles gatinhos gostavam dos sussurros baixinhos que saíam da boca da menina na hora de ler aqueles livros. Era como se fosse o único ruído da madrugada. Eles sentavam, esticavam as patinhas e produziam pãezinhos ao ouvir a menininha. A companhia dela era agradável. E assim, com uma dose de café, um livro antigo de capa bordô, roupão pelfudo, uma pantufa amarela, uma livraria aconchegante, um bibliotecário gentil e 2 gatinhos manhosos, a moça aproveitava mais uma noite longa de insônia em um passeio noturno, sonhando acordada com romances jamais vividos, mas que foram eternizados em uma página antiga de um livro bordô cheio de perfume, o melhor perfume do mundo: os livros.